Deus abençoe cada um naquilo que tem contribuído para a obra de Deus nesta casa, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um mês igualmente como os outros, muito abençoado, porque nós estamos celebrando esse lema, esse tema, dependência do Senhor, e nós estamos estudando, como diz o calendário que todos receberam na virada do ano, no início do ano, dependendo do Senhor como Pedro, ou vivendo esta dependência como Pedro. E já foi aqui dito sobre Pedro, e é claro que você conhece, nós conhecemos um pouco dessa história, que avança as letras, vai além do que está escrito na palavra de Deus, porque tem a história contada também, inclusive sobre a morte de Pedro, enfim, sobre o que ele escolheu, a forma como ele próprio dizem ter escolhido morrer, a forma, mas nós vemos, e quando aprendemos a depender de Deus como Pedro, e segundo a história de Pedro, nós vemos uma pessoa como nós, como todos nós, que idealiza coisa em Deus, ou nós idealizamos coisa em Deus, desejamos fazer, e geralmente num culto, cantando, celebrando ao Senhor diante da palavra de Deus, nós somos movidos, nós somos movimentados a estabelecer propósito, a receber aquilo que a gente cuida que venha do Espírito Santo para nós, e propostas também que nós sentimos e fazemos com o Senhor num culto como esse, como o outro. E às vezes naquele momento de mover de Deus na nossa vida, nós fazemos propósitos com Deus que estamos interessados e queremos cumprir. Mas por conta de estarmos vivendo o mover de Deus no culto, e depois que saímos do culto, do mover, e voltamos, me permita dizer, voltamos à vida humana, à realidade do dia a dia, percebemos, ou alguns percebem, que aquele propósito feito, aquele propósito gerado, está às vezes acima do que a própria pessoa que o fez possa cumprir. E assim como Pedro, que quando fez o propósito, é preciso que você me ouça, que quando fez o propósito, estava numa dimensão espiritual, num movimento espiritual em sua vida, e por isso o fez. Não o fez para não cumprir, não fez para lançar de costas e não querer mais saber daquilo durante a semana, durante a sua vida, mas por conta de não estar naquela dimensão espiritual, naquele movimento espiritual todo o tempo, sente o choque a ponto de algumas pessoas se indagar: por que eu fui fazer esse propósito? Por que eu aceitei esse propósito? Houve algum equívoco, algum engano? Não. É porque naquele momento do propósito, eu volto a dizer, ou o Espírito trouxe e você aceitou, ou algumas coisas se desencadeou dentro de você que te elevou a uma adoração, a um nível de celebração espiritual, um nível de congraçamento por tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Então você foi movido a fazer aquilo. E aí, como os seus dias não são como um domingo à noite, que você vem aqui já com um propósito de adoração, eu não estou dizendo que deveria ser assim, mas a gente sabe, é depoimento de pessoas que estão agora em casa, que se a gente fosse fazer uma pesquisa de 100% das pessoas que estão celebrando em suas casas, não aqui no culto que a gente está celebrando o Senhor, mas qualquer culto, qualquer transmissão, 90 e tantos % não conseguem estar diante de Deus como a gente tem oportunidade de estar aqui na casa. Algumas pessoas conseguem quando a família é mais reduzida, ou quando existe um propósito. Talvez aqui já haja alguém que poderia corresponder com o que eu estou falando, que você já
precisou ficar em casa um dia, ou viajando, você acessou o link do culto e tentou cultuar a Deus, mas você estava fazendo outras coisas, alguém te chamando, então você não consegue se concentrar naquilo. É razoável o que estou dizendo? Não existe nenhuma condição espiritual de adoração como na igreja, como na casa do Senhor. Qualquer pessoa aqui que disser, não, para mim existe, a incidência, o percentual é muito pequeno. Então é no nosso ajuntamento que existem expressões espirituais, movimentos do Espírito Santo, que são diferenciados. Então é razoável que o nosso ser espiritual seja movido para nos levar a falar algo para Deus, a declarar algo para Deus. Foi dito aqui durante o louvor, feche seus olhos, diga algo para o Senhor. Às vezes eu ouço, elogia o Senhor, porque faz parte do nosso congraçamento com Deus, da nossa adoração, voluntariamente, não porque alguém está pedindo, mas voluntariamente, na adoração, a gente dizer coisas que não são comuns a gente dizer no dia a dia. E às vezes são coisas tão profundas que a gente gostaria de dizer, mas às vezes teme que a outra pessoa vai pensar se a gente falar. É por isso que a Bíblia diz que é para a gente entrar no nosso quarto, no nosso carro, na nossa sala, no nosso banheiro, um lugar em que a gente possa dizer algo a Deus, tendo a certeza que ninguém mais está ouvindo, e a gente está ali liberando o coração, mas ainda é no culto que o nosso espírito é movido. Então é razoável que você tenha já prometido alguma coisa para Deus, feito um propósito na sua vida, e depois voltando, permita a naturalidade da sua vida, o dia a dia, você não conseguiu cumprir porque o seu espírito, seu ser espiritual não estava envolvido com aquilo, a ponto, repito, de você dizer, por que eu falei isso para Deus? Só quero lhe dizer que a Bíblia diz, é um preceito, que se a gente fizer algo com Deus nesse sentido e não cumprir, era melhor que a gente não tivesse feito. Isso não deve ser um impedimento para você permitir-se ser movido no culto e deixar de fazer. Isso é, sim, um despertamento para que eu viva o efeito de relacionamento daqui na minha vida durante a semana. Então eu aqui abro meu coração, aqui celebro, aqui adoro com você, com a igreja, há um movimento espiritual na minha vida, e o importante é viver isso toda semana. Existem algumas pessoas que dizem que o culto do domingo é resultado daquilo que a gente vive a semana, e existem outras pessoas que dizem que o resultado do culto da semana é aquilo que a gente vai viver na próxima. Eu acho que todos os dois pensamentos são verdadeiros, porque a gente deveria já chegar na casa de Deus com o nosso coração vibrante. Hoje, por exemplo, eu não sei se você percebeu, mas o culto está diferente. Há uma alegria mais contagiante aqui. Talvez a sua semana tenha vivido o resultado do culto da semana passada, e você não perdeu a unção, não perdeu a graça, ou quem sabe foi uma semana que se dedicou tanto, ou quem sabe efeito do retiro do ministério infantil, que cobriu a igreja com nuvem de glória. Alguma coisa aconteceu. Então eu sei que desse culto nós vamos levar coisas extraordinárias para a nossa semana. Desse culto nós vamos levar coisas extraordinárias para a nossa semana. Catuca aí do lado de você, vai levar coisas extraordinárias daqui para você viver a sua semana. Quem dá glória a Deus aproveita. Então, meus irmãos, Pedro era desse gênero. Pedro era desse tipo, está lá no culto com os discípulos, Jesus está ali dirigindo o culto, e aquilo tudo acontecendo, o coração de Pedro era movido. Aí Jesus diz, alguém vai me trair, ele fala, pera aí, que isso? Que isso? Eu não, ainda que essa cambada de discípulo ruim aí te negue, eu jamais te negarei. Era a vontade dele, era o propósito dele. Ele queria fazer aquilo, e ele, como obstinado, determinado, olha, assim, eu vou fazer. Só que, quando ele saiu da reuniãozinha, e aconteceu as coisas que aconteceram, e começaram a arguir dele, encostar ele na parede, ele deu bobeira. Mas ele não queria fazer aquilo, tanto ele não queria,
que ele chorou amargamente após o evento. Eu não estou dizendo que o que vai determinar na sua vida é você chorar amargamente após o evento. Eu estou dizendo que vai determinar a nossa vida é a nossa constância em Deus, é a nossa permanência no Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus trará a juízo todas as coisas que a gente fizer. E se Deus vai trazer a juízo todas as coisas que a gente vai estar fazendo aqui, isso não é para nos causar medo. Bom, se Ele vai trazer a juízo tudo que a gente está fazendo, se o galardão está com Ele, vai dar a cada um também, então a gente vai se alegrar, porque a gente está buscando agradar a Ele. Isso não deve servir para quem ama o Senhor e teme ao Senhor e anda nos seus caminhos como uma ameaça. Isso deve servir como uma recompensa. Um dia nós vamos estar com o nosso Senhor, que a gente está servindo aqui. Eita! Então eu quero compartilhar com vocês hoje desse plano de salvação de Deus para a nossa vida e dos riscos, das ameaças que a gente, sim, pode correr na nossa vida. A gente pode ser aprisionado, pegos com a nossa própria fala, com a nossa própria expressão, e toda a provisão de Deus para que a gente não seja amarrado por nada nessa vida e que a gente viva o propósito para o qual o Senhor operou em nós a salvação. É sobre isso que eu quero conversar com você. Então abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus capítulo 2. Eu quero falar dos escapes que Deus nos dá para a gente viver a liberdade que Ele também nos traz. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1, quem achou, diga amém. Tem muita folha aí fazendo barulho, é Hebreus, pessoal, lá no finalzinho, antes de Tiago, depois do filho do mão. Hebreus 2, quem achou, diga amém. Portanto, convém-nos atentar com mais cuidado, diligência, para as coisas que já temos ouvidos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Quem diz amém? Ore comigo. Pai, nós nos colocamos diante da Tua mesa e o que nós queremos é ser servidos pela Tua palavra. Nós queremos ter ousadia, não só de reconhecer a Tua palavra como verdade imperiosa para a nossa vida, mas como alimento, como nutriente para a nossa vida espiritual. E nós queremos também, tendo a ousadia de acolhermos na nossa vida, guardarmos ela, para que ela determine o que pensamos, o que falamos e a forma como agimos. Há espaço na minha vida, como eu cuido que haja espaço na vida do meu irmão, da minha irmã, para uma ação gloriosa do Senhor, e não nos permita omitir ao movimento do Senhor, ao mover do Senhor, ao querer do Senhor no culto, que o Senhor continue gerando na nossa vida tudo que é propósito do Senhor, e tudo aquilo que o Senhor gerar na unção do Espírito, é na unção do Espírito que nós vamos cumprir também, em nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém. Então, nós estamos diante de um texto que ele diz, portanto, porque antes, no início aqui, o escritor aos Hebreus está ministrando, está falando sobre anjos, sobre espíritos ministradores, sobre propósitos de Deus, sobre Deus falar aos pais pelos profetas, muitas vezes de várias maneiras, com um propósito. E no capítulo 2, que é uma sequência, esquecendo do capítulo número 2, diz, portanto, convém nos atentar, convém a gente estar atentos, convém a gente dar atenção, com mais cuidado, com mais observância para as coisas que nós já temos ouvidos, para as coisas que nós já temos ouvidos. Então, nós já temos escutado, nós já temos ouvido, nós já temos recebido do Senhor ministração de vida, palavra de libertação, palavra de salvação, palavra de cura, palavra de poder na nossa vida. Amém ou não amém? Já temos ou não?
Então o pressuposto é aqui, se você já tem ouvido, se você se descuida daquilo que você já tem ouvido, o que você quer ouvir mais? Se o que você já ouviu, você não tem diligência, você não se atenta para aquilo, você é um ouvinte descuidado, não um praticante. Então, o que adianta Deus falar para mim, se eu não estou interessado em cumprir? O que adianta Deus falar se eu tenho aquela palavra sob o meu julgamento particular e acho que é desconforme com o mundo atual? A palavra de Deus é antiquada, a palavra de Deus precisa ser atualizada, igual uns por aí estão falando. Então, se eu considero a palavra de Deus dessa forma, não tem remédio para mim. Mas se, como foi cantado aqui, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor, então bem-vindo. Se eu já estou acolhendo e exercitando aquela palavra liberada para mim, então vamos estar atentos que o Senhor vai continuar falando. Quem se lembra quem pregou aqui domingo passado? Quem se lembra o texto que foi pregado? Quem se lembra? Quem pregou aqui semana passada? Quem pregou? Pastor Fábio, quem foi? Que texto que a pessoa que você falou que pregou? Qual texto? Você se lembra? Oi? Jeremias 18? Que a palavra do Senhor veio a Jeremias e logo depois veio de novo a palavra do Senhor a Jeremias. Por que veio de novo? Veio de novo porque ele acolheu a primeira fala de Deus. Veio de novo porque Deus vai falar de novo e coisas novas. A pessoa que ouviu a palavra inicial e acolheu no seu coração e correspondeu ao efeito da palavra. Agora possa ser que não venha de novo, Deus não continue falando para alguém que está displicente, que não está interessado. Pergunta para a pessoa aí com cara de crente: você está interessado em ouvir a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus expressa a vontade de Deus para nós. Você vai conversar com uma pessoa, você que é uma pessoa natural, com a sua inteligência aí, você está conversando com a pessoa não te dá dando atenção, você continua falando? Você, esposa, está falando com o seu marido, você está com a frigideira na mão, você está falando, ele não está prestando atenção, você vai continuar falando ou vai usar a frigideira? Continua falando, vai usar a frigideira. Bum! Aí depois que o cara fala assim, ai, vai ouvir agora eu vou. É ou não é verdade? Tem gente que fica até preso fora de casa. Não tem? Então, tem gente que fica preso fora de casa. Então, se nós, pessoas comuns como nós somos, se a gente faz dessa forma, você acha que Deus vai continuar insistindo de uma forma integral com quem está virando de costas para Ele? Você acha que alguma coisa vai ser feita na vida de uma pessoa que entende os valores de Deus, mas não os pratica? E você está olhando para mim porque pensando que eu entendo tudo e pratico tudo? Eu vou ser preciso, eu reitero o que já disse, eu não prego o que eu vivo, eu prego o que eu preciso viver, porque se a palavra que eu pregar aqui é o que eu vivo, eu vou falar um monte de bobagem, mas eu prego o que eu preciso viver, e a palavra que eu estou falando para você é para mim também. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ou você acha que eu sou Deus? Você acha que eu sou Deus? Onipotente, onipresente, onisciente, que não tem vida, que não tem família, que não precisa comer, que não dorme, ele não precisa dormir, ele é Deus. Não. Você acha que eles ali são? Não. Somos comuns, todo mundo é comum. Eu não vou pedir para você beliscar seu vizinho, porque senão vai ser uma choradeira. Hematoma, e depois ainda alguém vai processar alguém. Mas é exatamente assim. Então, se eu não acolho a palavra, e se eu não a pratico, no mínimo, no colégio você está em recuperação, sim ou não? Recuperação, sim ou não? Tem que repetir o ano. E por que espiritualmente não é assim? Você acha que não é assim? Vira para o teu irmão e fala, cuidado para não repetir ano, fala. Isso é bíblico. Paulo diz aos irmãos, não sei qual a carta aos Coríntios, sei lá quem, poxa vida, vocês já deviam estar bem mais longe, ainda tem que
falar de rudimento de fé para vocês? Será que vocês ainda não cresceram, ainda são bebês espirituais, que não comem comida sólida? Eu não estou falando para vocês não, estou dizendo o que Paulo diz, aqui todo mundo come comida sólida, pode falar o que quiser, que palavra pesada, tipo inhame misturado com cará e macaxeira, misturado para fazer aquela broa enrustida, que você pega e joga, parece uma arma, e aquela crostazinha gostosa, né, não? Crocante, e você come com café com leite, aquele negócio é uma maravilha. É isso, todo mundo aqui está assim espiritualmente falando na palavra. Eu estou falando o que Paulo diz para a igreja daquele tempo, que ele tinha de dar, abre a boquinha, papinha, leitinho, aqui na boquinha de neném. Será que é assim ainda com você? Claro que não, porque se for assim, o processo da alimentação é mais lento. E é quem ouve a palavra de Deus, sabe que a palavra de Deus não cumpre, está em recuperação. Vai voltar para a colezinha, mamadeira de Jeová. Porque não pode comer comida sólida. E a palavra é clara, olha o que diz. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, a retribuição devida, como escaparemos nós? Como? Se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que ouviram. Como? Se eu não atentar para isso, se o Evangelho de Jesus, se o projeto de salvação não fizer efeito na minha vida, como que eu vou escapar? E olha, quando Hebreus fala sobre isso, ele está falando de juízo, ele está falando de palavra dos anjos que permaneceu firme e que recebeu a devida retribuição. O que o escritor aos Hebreus está dizendo, se a palavra que os anjos disseram permaneceu firme e se cumpriu, imagine aquela que foi manifestada e dita pela boca do próprio Senhor Jesus. É isso que ele está querendo dizer. Ele diz, como que nós vamos escapar? Escapar de quê? Primeiro, do juízo divino. Ué, tem juízo divino? Deus não é amor? Deus é amor, mas aquele sentido de correção que o pai e a mãe têm para com sabedoria corrigir filho e filha, você pai, você mãe que está aqui, aquele princípio que te motiva a corrigir o seu filho para o bem, porque você não quer que ele desande no comportamento, e você faz pequenas correções corrigindo ele, para que ele não desalinhe, para que ela não desalinhe. Esse princípio é divino na sua vida, porque senão a sociedade seria uma desgraça. Então esse princípio de correção de Deus, de correção vem de Deus para nós. Ele aplica isso a nós, é um princípio divino. E se eu não ouço ao Senhor e permaneço no erro, no equívoco, é justa a retribuição da correção por parte de Deus. Não admitir isso é uma loucura, porque a gente admite no dia a dia, a gente acha que o ladrão tem que ser preso. Igreja, quem rouba tem que ser preso. Tá. Igreja, quem rouba tem que ser preso. Irmãos, quem rouba tem que ser preso. Você está com medo de ser rouba? Quem rouba tem que ser preso, quem acha? Quem acha? Levanta a mão. Aí você vai pensar, não, mas meu filho roubou ontem. Não posso falar isso, porque senão estou concordando que ele seja preso. Quem rouba tem que ser preso, é um senso de justiça, sim ou não? Você está sendo mal por causa disso? Não, ladrão tem que ficar solto. Irmãos, por que vocês trancam a casa? Deixa aberto para economizar, que o cara vai chegar lá e ainda vai estragar a fechadura. Pô, você estaciona seu carro, você fica pagando seguro, o cara lá chega, arrebenta tudo, arromba tudo. Poxa, irmão, deixa destrancado, facilitar o cara, tadinho. Esse é o nosso senso? Não, nós temos senso de justiça na vida comum. Você comprou, você precisa pagar? Não, para que pagar? Olha o nosso senso de justiça. Quem acha que quem comprou tem que pagar? Eu não sei se você está dizendo. Depende. Então, não é um senso de justiça
Não é um toma lá, dá cá, no sentido de não ser bruto ou abrupto, mas é um sentido comum. Então, por que você acha que no negócio de Deus aqui tem que ser? A gente está pensando errado. Quer dizer que as coisas humanas são ordenadas, ordeiras, e a de Deus é uma bagunça? Não, claro que não. Mas eu quero falar com você hoje, porque a gente tem o conceito de como a gente faz para escapar do juízo divino. A gente recebe a Cristo, o declara Senhor e Salvador nosso, a nossa justiça, como aquele que pagou o preço da nossa redenção, e a gente vive celebrando a Ele, vive a nossa vida para agradar a Ele, e nós queremos ser agradáveis a Deus em Jesus ou por Jesus. Então não há o que temer da justiça divina, há ou não? Não há o que temer. Então nós escapamos, porque está escrito: como escaparemos nós se não atentarmos, se não assimilarmos, se não declararmos validada para nós, se não atentarmos para uma grande salvação que começou em Jesus e depois chegou a nós a sua notícia. Então a gente fica tranquilo porque a gente está atentando para essa salvação. Nós estamos prestando atenção nela, ocupando o nosso tempo. Nós estamos aqui hoje, aqui, ó. Olha aqui. O que você acha que você está fazendo aqui? O melhor daqui ou o menos melhor daqui? Está aqui. Por que você está aqui? Vim trazer meu filho, minha filha, minha avó, minha tia, minha esposa mandou, meu marido quis vir. Você está aqui. De alguma forma tem alguém envolvido na sua vinda aqui, atentando para essa salvação. De alguma forma nós compreendemos, seja o melhor daqui ou o menos melhor daqui, nós compreendemos, nós estamos assimilando isso. Isso é uma realidade para nós, e o que eu estou falando para você já está mudando a sua vida. Você já está sendo transformado na sua maneira de pensar, só por aquilo que você já ouviu agora, e você vai praticar novas coisas em Deus, porque a sua mente está sendo transformada pelo poder da palavra de Deus. Quem diz amém? Porque de outra forma, para que estar aqui? A cada semana, a cada momento diante do Senhor, é um completar de Deus, é um tijolinho nessa obra espiritual de Deus na minha vida. Quem recebe isso para si, declara para si, diga amém. Então está certo, está resolvido. E os ataques do diabo, como é que a gente faz para escapar? Porque a gente já sentou no nosso coração servir ao Senhor, a gente já quer agradar a Ele com todo o nosso ser. E a questão do inimigo. Nós estamos lendo esse mês um escrito, e a gente tem repetido aqui reiteradas vezes, que se a gente quer conhecer o que uma pessoa pensa, o que a pessoa é na realidade, ou foi, é só ler o que a pessoa diz. E tem algo extraordinário que Pedro diz, que todo mundo sabe, a gente repete aqui sempre. Ele diz no versículo 18, capítulo 1, sabendo, ou seja, vocês precisam saber, nós precisamos saber, não se esqueçam, que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver. Eu gosto muito desse versículo porque ele diz respeito a todos nós. Vã maneira de viver, que vã é uma vida vazia, sem propósitos espirituais. Que a vida vazia, a tradição de uma vida vazia que recebemos dos nossos pais por tradição. Aquilo veio de família, veio de descendência, ocupou toda a vida familiar, uma vida espiritual vazia, oca. Só que o mesmo Pedro que fala dessa maneira de viver, ele no versículo 15 ele diz que como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Eu estou no capítulo 15, no versículo 15 agora para o 18, então ele diz que eu devo buscar a santidade de Deus em toda a minha maneira de viver. Porque essa maneira de viver em Cristo, que agora se tornou santa, ela é diferente daquela tradição familiar que eu recebi. Então alguma coisa de Deus foi gerada em mim. Houve transformação de Deus na minha vida. Quem pode dizer amém ao Senhor? Amém.
Então, ainda que seja uma análise, um estudo, uma apreciação bíblica, eu quero falar com você sobre esse assunto. Esse mesmo escritor aos Hebreus que eu li com vocês, ele escreveu aqui no capítulo 12: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e ele faz alusão ao capítulo 11 do mesmo livro que fala dos heróis da fé, essas testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Olha o que a Bíblia está dizendo, que eu e você, nós devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Embaraço aqui é fácil de compreender, alguma coisa que trança as pernas, que trança os pés, que faz com que a pessoa não se movimente, fique paralisada, ou no mínimo não se movimente como deveria, que o seu percurso é demorado, é mais pesado, porque ela não consegue andar como deveria andar. Eu quero dizer a você que está aqui agora, diante da palavra de Deus, nesse culto, que se há algum tipo de embaraço espiritual nas suas pernas espirituais, para que você não cumpra a carreira de Deus na sua vida como deveria, ele agora, pelo poder da palavra, se você quiser, está sendo cortado em nome de Jesus. Tá bom, vamos selar espírito de rei Dinã. A tesoura de Jeová está aqui agora para quebrar esses elos. A torqueis de Jeová está aqui agora para arrebentar esses grilhões, para que você seja livre, para você andar como Deus quer que você ande e como você quer também andar. Quem sabe você está aqui, compreende a vontade de Deus, tem propósito, como eu falei no início, mas depois percebe que é uma força, e Paulo fala que esta força é dentro e fora, é uma guerra. Mas você é sincero quando você diz que quer o Senhor. É bem verdade que algumas pessoas não creem mais em você, talvez, se você reiteradas vezes já falou isso, porque já falou tantas vezes, já tentou fazer tantas vezes. Possa ser que alguém não acredite, mas a verdade é que ainda que alguém não acredite mais em você, o que importa não é isso. O que importa é que o Senhor Jesus está vendo você e vendo quando você faz o propósito, se é verdade ou não. E Ele sabe que o que acontece depois do propósito é uma terrível guerra espiritual para te frustrar, para te jogar no chão, para te fazer um nada. E você se achar um nada, um incompetente, mas hoje, em nome de Jesus Cristo, isso pode mudar na sua vida. Quem pode glorificar a Deus por isso, por esta verdade? Por quê? Porque a gente precisa conhecer o propósito de Deus, mas a gente não pode fechar os olhos para o do diabo, que a gente poetiza até ri às vezes. Então, o escritor aqui está dizendo que a gente precisa deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Outra coisa que a gente precisa saber é que o pecado nos rodeia tão de perto. Ô meu irmão, será que você não sabe disso ainda? Vira para o teu irmão com cara de crente e fala assim: acorda. Vai, fala acorda. Vai, fala acorda. Seu dorminhoco, sua dorminhoca, fala acorda. Fala aí, acorda. Será que a gente ainda não entendeu que o pecado tão de perto nos rodeia e o propósito é nos paralisar, é nos frustrar, é nos fazer sentir incompetentes na vida espiritual, na fé, e achar que o Senhor olha para nós com um olhar de juízo e vai nos matar? Eu quero dizer que a misericórdia de Deus está aqui. O juízo vai chegar? Vai, mas a misericórdia está liberada para você hoje, e eu quero ela, porque as misericórdias do Senhor são as causas de eu, Edneizinho, não ser consumido. E para minha sorte, as misericórdias do Senhor não têm fim. E para minha sorte, acordei hoje de manhã e ela se renovou sobre a minha vida. Você precisa ter acordado hoje e saber que ela se renovou para você. Isso quebra o laço satânico. Vira para o teu irmão e diga: está quebrado. A palavra quebrou. Oh meu Deus!
Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Vamos recorrer a Pedro. Ainda bem que está pertinho aqui. Capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai. Por quê? O diabo, tem gente que tem medo de falar o nome dele, o diabo. Eu vou falar, não, meu Deus. Claro, eu estou dizendo falar o que está na Bíblia. Satanás, diabo, adversário, acusador. Tem gente que falando, inventando história, capeta. Já leu na Bíblia aqui, capeta? Se você pegar um manual de piscina, vai achar a loja Carrapeta. Uma capeta. Se falasse esse nome quando era novinho, mamãe sentava a mão na boca. Não sentava, Ivete? Sede sóbrios, vigiai, sede sóbrio. O que é ser sóbrio? Eu não sei. Sóbrio, sabendo o que está acontecendo, atentando para a realidade. Sede sóbrios, vigiai. Toma conta de si, se policie. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas a gente fica passando pano quente, não é? Eu não sou tão mal assim, isso que eu estou fazendo, né? Deus tem mais... Não, meu, o juízo vai chegar. E para muita gente ele já está vindo parcial. Essa é a verdade. Vigiai, porque o diabo... eu vou falar o nome dele, do safado. Você vai virar para alguém, vai apontar o dedo e vai falar, seu adversário. Vamos lá? Porque o diabo, de novo, porque o diabo, de novo, porque o diabo. Você precisa saber que ele é seu adversário, não tem aliança com ele. Tudo que vem dele tem que ser rejeitado. A Bíblia diz que ele se transveste em anjo de luz, canalha. Se transveste em anjo de luz, Gabriel. Vem, igual eu antigamente falava, no tempo da minha mãe lá na roça, vem com sapatinho de algodão. Safado, malandro. Ele é meu adversário, ele é nosso adversário, ele é adversário do propósito de Jesus na minha vida. E se eu dou ouvido a ele, eu estou dizendo, Jesus, não estou aí nem para o que o Senhor fez. Você já leu na Bíblia que o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Aí você leva para o ciúme comum aí, pervertido dos seres humanos. Essa palavra quer dizer, ele não nos divide com ninguém. O Senhor não me divide com nenhum outro ser. Isso me honra. Pô, levanta a mão e adora o Senhor. Isso nos honra. Isso nos honra. Ele me aceita e não me divide com ninguém. Mesmo eu sendo como sou, Ele não me divide com ninguém. E não aceita que propósitos da minha vida não sejam gerados por Ele. Então que caia por terra todo o propósito na minha vida. Eu estou falando por mim, você se vira e fala por você. Que caia todo o propósito da minha vida que não tenha vindo dEle. E se tem alguma coisa na minha vida hoje que não veio dEle, que também caia por terra, que vá à falência. Eu estou falando por mim, você pode falar por você. Ou você tem medo? Ou você tem medo? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como? Do mesmo jeito, buscando a quem possa tragar. Quando diz anda, não diz andou, andará, diz que anda. Algo permanente. Tudo bem que a gente canta, a luta acabou, glória, glória, a luta acabou. A luta acabou essa, mas vem outra, a luta é constante. Só vai acabar. A sua vida é uma demonstração disso. Não é só os impasses humanos, são questões espirituais fortes. Não cessa, não vai cessar. Para a gente não ficar de boca mole, deixar de ser sóbrio. Ele é o seu adversário, ele anda ao seu derredor. Dá uma brechazinha, ele bramando como um leão.
as mandíbulas, não, dente dele, pingando saliva para te devorar. Se fosse só isso, hein? Mas a palavra continua, ao qual resistis firmes na fé. Você vai resistir. Não está resistindo, mas vai resistir a partir de hoje. Porque você sabe os preceitos de Deus, a palavra foi enxertada em você, você conhece a vontade de Deus pela palavra. Ah, Senhor, eu vou adulterar ou não? Precisa perguntar. Senhor, eu roubo ou não roubo? Senhor, eu faço mal a alguém ou não faço? Precisa perguntar, está tudo escrito. Então, como que nós vamos escapar? Como que nós vamos escapar desses ardis do inimigo? Como que a gente vai fazer para vencer essa trama diabólica que está tentando nos amarrar? Vamos 2 Pedro então. 2 Pedro capítulo 2, versículo 14. Olha o Pedrão. 2 Pedro capítulo 1. Não é 2,14, é 1,4. O 3 fala que o divino poder do Senhor nos deu tudo que diz respeito à vida. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Que o divino poder nos deu tudo, o Senhor nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, que é o nosso relacionamento com Ele. Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então, é o conhecimento de Jesus que nos dá poder para a gente vencer tudo isso. Olha o versículo 4. Pelas quais, glória e virtude, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Está entendendo? A revelação de Cristo na minha vida é pela virtude e glória do Senhor. E esta revelação é preciosa na minha vida, e ela vem à minha vida para que eu fique participante da natureza divina. Por quê? Porque eu sou de novo gerado pela palavra viva e eficaz, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Diga, eu sou de novo gerado. Diga, eu sou gerado pelo Senhor. Diga, eu sou de novo gerado. Então nós somos de novo gerados, então nós somos participantes da natureza divina. Olha o que diz: havendo escapado da corrupção que pela cobiça há no mundo. Sabe o que a palavra está dizendo? Pedro está declarando à igreja que não há outra forma de escapar da corrupção que há no mundo, a não ser pela revelação de quem Cristo é e da sua obra na nossa vida. Que quando nós temos a revelação de quem Cristo é e da sua obra em nossa vida, do seu propósito de salvação, essa corrupção, ela perde o valor, essa cobiça diminui de intensidade. Por quê? Porque nós valorizamos mais o projeto dele na nossa vida do que as coisas mundanas. Nós somos libertos. A palavra diz, ela é clara, nós somos escapados, nós conseguimos escapar dessa corrupção que pela cobiça no mundo, pela revelação de Cristo na nossa vida. Então, se não há revelação de Cristo, se não há compreensão do Evangelho, se não há compreensão do projeto de Deus na minha vida, eu continuo detido, eu continuo amarrado, eu continuo preso. Mas em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus está aqui, e ela está de novo, reitero, trazendo libertação. Em nome de Jesus, e graças a Deus. Quem diz amém? O Salmo 68, 20, é claro que eu anotei aqui para não esquecer, né, pessoal? Nossa, como ele sabe tudo decor. Está aqui, eu anotei. Salmo 68, 20 diz: o nosso Deus é o Deus da salvação. A Ele, Jeová o Senhor, pertencem as saídas para escapar da morte. Ao Senhor Jeová pertencem as saídas para escapar da morte. Ele tem o escape para quem quiser escapar da morte. Morte física também, mas morte espiritual sim, sem dúvida. E esse poder está aqui hoje para te dar um caminho para você escapar do caminho da morte. Quem pode dar glória ao nome do Senhor?
Vamos voltar a Hebreus, no capítulo 2 que eu li. Agora a gente se serve dos versículos 14 e 15. Hebreus 2. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Eu não sei se o diabo entendeu, porque ele é meio endemoniado. Eu não sei se ele entendeu que quando Jesus Cristo estava na cruz, eu acho que ele entendeu, porque ele usou a boca do Pedrão. Pedrão chega, Jesus pergunta: que diz o homem ser o filho do homem? Um dos profetas, Jeremias, hoje ou qualquer outro que Mia, não importa. Mas vocês que dizem que eu sou? Eu quero saber o que vocês pensam de mim. E tu és o Cristo, disse Pedro, o Filho de Deus. E aí Jesus olha para ele, está aí. Quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, ou seja, não foi um ser natural, mas meu Pai que está no céu. E Jesus continua: importa que o Filho do Homem seja preso, açoitado, morto, ao terceiro dia ressuscite, parará, e o mesmo Pedrão: Deus me livre que isso aconteça contigo, não, isso não pode acontecer. E o mesmo Jesus que disse para o mesmo Pedrão: quem te revelou isso foi meu Pai que está no céu, disse para ele de novo: para trás de mim, Satanás, que só cogita nas coisas humanas materiais e não nas celestiais, não nas de Deus. A mesma pessoa que estava tendo uma revelação se deixou contagiar por uma questão de piedade, de misericórdia humana, e na verdade não era ele falando, a ponto do próprio Senhor Jesus dizer: para trás de mim, Satanás. Ou seja, o Satanás, o diabão, usando o bocão do Pedrão, para que Jesus não cumprisse o ministério, o que ele veio fazer. Sabe onde foi o golpe final? Na cruz. Estava lá crucificado os três. A Bíblia diz, passavam e menearam a cabeça. Meneavam, balançavam a cabeça. Dizia que salvava os outros, não salvou a si próprio. E aí o golpe final é o cara assassino crucificado ao lado dele diz: se tu és filho de Deus. O mesmo golpe lá, a mesma tentativa irônica lá de Mateus 4 no deserto: se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. E Jesus nem abriu a boca. O outro do outro lado diz: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo que por nossos atos, chegamos até aqui, mas ele nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, vai? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh, glória a Deus! O diabo deu o golpe de misericórdia, usando a boca de um condenado para que ele não fizesse o que ele tinha que fazer. Por quê? Porque o diabo detinha o império da morte. E ele, pela morte, venceu o que tinha o império da morte. O destronou. Alguém pode até dizer: não é verdade que Jesus Cristo, enquanto o seu corpo ali não foi nas regiões mais baixas, não tomou a chave de Satanás. Mas ele diz, a revelação do Apocalipse: eis que estou vivo para todo sempre. Estive morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho em minha mão as chaves da morte e do inferno. Se ele está dizendo aquilo ali é porque ele não tinha, mas ele pegou. Satanás não domina mais nada. Na minha vida não. Na minha vida não. Vira para o teu irmão e diz: na minha vida não. Plantar batata.
Olha só, Hebreus 2,14. Como os filhos dos homens participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Versículo 15, e livrasse todos os que, com medo da morte, era o meu caso, com medo da morte, estava por toda a vida sujeito à servidão, porque o medo da morte nos faz subserviente dela, nos amarra, nos detém, mas ressuscitou, 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 aleluia. Cante com alguém, ressuscitou, 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 aleluia. É esquisito fazer isso? É esquisito fazer? Aleluia. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou. Venceu a morte, cante para o vizinho, venceu o mal, venceu as trevas. Solte a mão e diga: Jesus ressuscitou, 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 vai! Ressuscitou, aleluia. Oh, glória! Ele aniquilou, ele nos livrou. Então o medo da morte não mais nos domina, não mais nos amarra. Nós estamos libertos do medo da morte. Quem pode profetizar isso para o seu vizinho? Diga: você está liberto do medo da morte. Diga: você está liberto do... Salmo 124, versos 6 e 7. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes, o diabo, o nosso adversário. Nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O laço quebrou-se. Eu digo: o laço quebrou-se. Você diga para alguém: nós escapamos. Vamos lá. O laço quebrou-se. O laço quebrou-se. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele pode dizer do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. O verso 3: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quando é que isso vai acontecer? Quando nós estivermos abrigados no esconderijo do Altíssimo. Quem é aceito no esconderijo do Altíssimo? Aquele que faz a vontade de Deus. Eu vou dizer de novo: aquele que faz a vontade de Deus. Glória a Jesus, bendito seja o Senhor. Pois bem, essa é a nossa história com Jesus. Você está feliz? Você escapou. Você está aqui. Ele não deteve você. Vira para o irmão e diz: você escapou. Diga: você está aqui. Diga: ele não deteve você. Vou pegar minha caneca que eu ganhei no meu aniversário. É minha. A irmã levou lá em casa. Pastor, aquele copo de plástico que vocês bebem lá, eu vou te dar uma caneca. Aí eu vou pegar o copo que está no copo, vou derramar na caneca, porque agora eu sou chique. Deu duas. A outra foto minha com a minha digníssima, lá juntinho, é que ela ficou em casa. Você escapou da corrupção que há no mundo. Você está aqui. Acorda para essa realidade. Você está aqui. Aquela opressão, aquela condenação ou aquele ataque
está vencido em nome de Jesus. Você vai passar essa semana leve. Não estou dizendo que você vai pecar sem ter condenação. Você simplesmente não vai pecar. Você está livre, você está liberto. Essa semana vai ser leve para você. Não vai haver acusação. Não vai ver, ele não acusa de noite, acusa, mas você não vai aceitar a acusação dele, porque mais vale o conceito de Jesus ao teu respeito do que a condenação das obras mortas que já foram crucificadas na cruz de Cristo. Elas não te dominam, elas não vão mudar o teu humor, elas não vão fazer a sua mão abaixar. Não, você vai prosseguir, você vai em frente, porque Jesus te libertou, Jesus te salvou, Jesus te encheu da sua presença, Jesus te encheu do seu poder. Você pode dizer amém? Amém. Sim, mas agora eu quero falar algo para você. É o Pedro que também fala. Está aqui em 2 Pedro, ele fala muito. Esse Pedro, ele fala para a beça. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Estamos livres? Amém? O inimigo não nos detém, amém? Porque nós entendemos a obra de salvação, de redenção, amém? Vivemos em novidade de vida, amém? Então, 2 Pedro 2,20, essa é a nossa história. Mas agora vamos ver isso aqui. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, de novo ele reitera, que é o conhecimento de Jesus Cristo que nos dá poder espiritual para nós escaparmos das corrupções do mundo. Então eu vou analisar algo com você. Se você ainda não escapou das corrupções do mundo, é sinal que ainda falta conhecimento de Jesus na sua vida. Se eu não escapei, se ainda algo me domina, significa que eu ainda não tenho pleno conhecimento de Jesus Cristo, da obra dele na minha vida. Se forem de novo envolvidos na corrupção e vencidos, o último estado então se torna pior do que o primeiro. Então, a gente glorifica por toda a revelação de Jesus que nos libertou, mas a gente tem que vigiar para não retroagir nos propósitos espirituais. Você tem que vigiar para não retroagir. E existe uma forma clássica de você entender o que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Eu e você, amanhã, temos que estar mais próximos do Senhor do que hoje. Eu vou estar amanhã. Cadê sua mão? Eu vou estar amanhã mais próximos de Jesus do que hoje. E porque estarei mais próximo do Senhor, bye bye diabo, mais longe dele. Adeus Satanás, mais longe dele. Projeto do inimigo, tchau. Eu estou mais perto de Jesus, eu estou caminhando em santificação, em santidade. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? É para ter isso em mente, porque se voltar o estado é pior. Porque o conhecimento da verdade não lhes fez efeito nenhum. E ele assemelha essa pessoa que não é você, porque ele fala aqui, estava lendo um negócio engraçado esses dias, que o Pedrão diz aqui no versículo 22, cumpre-se o provérbio que diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada aos pojadouros de lama. Só que tem um detalhe, eu não sou cachorro nem porco. Vira para o teu irmão e diz, eu não sou cachorro nem porco. Diga, você também não é cachorro nem porco. Agora esboça um sorriso lindo e fala assim, você é ovelha. Diga, você não é cachorro nem porca, nem porco. Você é ovelha de Jesus. Aleluias! Por quê?
Porque Ele é o nosso pastor, e Jesus não é pastor de porco, Jesus não é pastor de cachorro, Jesus é pastor de ovelha, e nós somos ovelha do pastorio dele. Quem é, levanta a mão e diga: eu sou ovelha de Jesus, e pronto. Não há lama para a gente voltar, não há vômito para a gente voltar, porque nós somos ovelhas que somos guiados a pastagens verdejantes e águas tranquilas. Nós somos guiados pelas veredas da justiça, por amor do nome do Senhor. Você está aí? Você pode dar glória ao nome do Senhor? E para fechar, para a gente orar, agora eu peço você que abra a Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. O versículo 12 e 13, perdão. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Aquele que cuida estar em pé, não precisava tomar água, mas aproveitei para dar uma pausa. Aquele que cuida estar em pé, é o seu caso? É o seu caso? Você cuida estar em pé, espiritualmente falando? É o seu caso? Ou você está prostrado, caído, cabisbaixo, sem direção? Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Cante para alguém: se levante do chão, erga sua cabeça. Derrota não é coisa, derrota não é coisa de cristão. Vire para alguém e diga então: derrota não é coisa de cristão. Não, 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 não. Derrota não é coisa de... Você cuida de estar de pé? Você está de pé mesmo? Espiritualmente falando, está de pé mesmo? Você está caído, prostrado? Ah, eu já estou quase caindo. O Salmo 20, que diz que nós não confiamos em carro nem em cavalo, mas faremos menção do nome do Senhor. E o Salmo 20 diz: uns encurvam-se e caem. Quer ensinar você aqui em cima, cair em cima, de cara no chão? Não quer? Tem alguém do teatro aí que... Uns encurvam-se, bum, caem, mas nós nos levantamos. Existem lutas na vida que elas nos encurvam. A gente se encurva. A pressão, o dia mau, o dia que não há argumento, o dia que parece que o inferno confabulou contra a sua vida. Os fatos são contínuos e aterrorizadores. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Profetizo para a sua vida: uns encurvam-se e caem, mas você não é uns. Você é ovelha do pastoreio do Senhor. As lutas da vida te pressionam, mas você não vai cair. Você vai se erguer, você vai se levantar, você vai estar de pé. Fique de pé então fisicamente agora, em nome de Jesus. E assimilemos, entendamos que nós estamos num evólucro, num corpo que vai voltar ao pó, porque ele veio do pó.
mas o nosso espírito volta para Deus que o deu, e a nossa alma vai estar diante do trono dele, porque nós escolhemos servir ao Senhor, nós escolhemos adorar a Deus. Põe aí na tela, por favor, meus irmãos da telinha aí, do comunicar. Alô, se levante do chão a canção, vai lá. Enquanto vocês não colocam, eu canto o que eu sei. Vamos cantar um para o outro. Se levante do chão, erga sua cabeça, diga para o seu irmão, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa. Diga de novo, derrota não é coisa. Põe no início aí, por misericórdia. O que há contigo, amigo? Vai, põe o hino no início. O que há contigo, amigo, que você anda abatido, cabisbaixo e sem direção? Diga para alguém, eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus lhe estende a mão. Diga para alguém, se levante, diga, erga sua cabeça, siga para o alvo